Fala pessoas, tudo bem? Vamos aproveitar aqui que os pedreiros deram uma folga aqui para almoçar e vamos avançar, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade com a segunda parte do sistema cardiovascular e hoje especificamente a gente vai falar um pouco mais sobre os vasos sanguíneos, tá? Na aula anterior fiz algumas considerações, algumas exposições sobre diferenças vasculares, vou dar uma reforçada daqui a pouco, tá? E toda essa relação entre artérias, veias, capilares, coração e composição, tá? Então, aqui essa pequena imagem aqui, ela mostra pra gente o que a gente chama de pequena circulação e grande circulação, tá? Dentro da nossa classificação, tá, você lembra que eu falei que veias são vasos que levam sangue ao coração, tá? Então, as veias levam ao coração, tá? E esse sangue ele vai entrar pelos átrios, tá? Do átrio vai para o ventrículo e do ventrículo vai sair do coração, tá? Através das artérias. Tá? Como o coração é uma bomba hidráulica, como ele ejeta sangue com pressão, tá? As artérias elas têm que estar preparadas para suportar essa pressão do sangue que vai ser recebido. Tá? Por isso que, entre outras coisas, a gente viu que as artérias elas apresentam uma camada de musculatura lisa mais espessa, vamos falar já já um pouquinho sobre esse sistema, tá? E essa musculatura ela vai permitir com que o vaso sofra uma alteração no seu calibre e ajuste a regulação da pressão, tá? Bom, vamos fazer uma simulação aqui, tá? Então eu tenho aqui, vamos supor que eu tenho a artéria aorta, tá? Que é aquela que está recebendo o sangue do ventrículo esquerdo. Tá? Esse sangue ele vai ser distribuído pelo corpo, tá? Então vai a artéria, a aorta, então as artérias de pequeno porte, arteríolas e tudo mais, e vai formar rede de capilares que vai irrigar cada um dos órgãos. Tá? Nesse sistema de rede de capilares é onde você tem, lembra, os vasos mais finos, que são sua camada endotelial, então baixíssima resistência na troca de nutrientes, moléculas, metabólitos e por aí vai indo. Então, na hora em que eu faço essa troca, você lembra que esse sangue que sai pelo ventrículo esquerdo através da artéria aorta, ele é um sangue que é altamente oxigenado, tá? Que é aquele sangue que a gente chama de sangue arterial, que é um sangue que é pobre em dióxido de carbono. E na hora em que os capilares fazem a troca, eles acabam liberando o oxigênio e recebendo dióxido de carbono. Tá? Essa troca é por diferença de pressão, tá? A pressão do oxigênio e a pressão do dióxido de carbono em relação aos tecidos. Bom, nesse sentido, esse sangue, que no início da rede capilar ele é um sangue arterial, no final da rede capilar ele vai se tornar um sangue venoso, que é um sangue pobre em oxigênio, rico em dióxido de carbono. Aí a gente viu que a rede de capilares ela vai se formando, se fundindo e vai formando as vênulas, tá? Que são as porções menores das veias, e esse sangue ele vai sendo conduzido de volta ao coração através de pequenas veias de médio porte até as veias de grande porte, né? As veias cavas. E aí no nosso caso aqui, esse sangue venoso vai entrar no coração através do átrio direito pelas veias cavas. Do átrio direito eu vou para o ventrículo direito e esse sangue, que é um sangue venoso, é um sangue rico em dióxido de carbono, vai sair do coração através, perceba, da artéria pulmonar. E essa artéria pulmonar, né, ela vai ramificar à esquerda e à direita e vai levar até os pulmões. Nos pulmões eu vou ter um sistema de troca gasosa, de hematose pela rede de capilar lá. Então eu perco o dióxido de carbono e ganho o oxigênio. Então, de novo, o sangue deixa de ser venoso e passa a ser arterial. Na hora que esse sangue ele volta para o coração, está voltando. Quem leva ao coração são as veias. Então, as veias pulmonares levam o sangue de volta ao coração, agora ao lado esquerdo, átrio esquerdo. E do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, e do ventrículo esquerdo vai sair para distribuição sistêmica, distribuição geral. Então, a gente diz que a grande circulação, que é aquela que visa distribuir
o sangue arterial para o corpo, ela começa no ventrículo esquerdo e ela vai terminar no átrio direito, tá? Então o objetivo é levar o oxigênio para o corpo e recolher o dióxido de carbono. A pequena circulação, ela tem como objetivo fazer a troca, eliminar o dióxido de carbono acumulado e substituir por oxigênio. Então ela vai do ventrículo direito até o átrio esquerdo, certo? Sempre começa num ventrículo de um lado e termina no átrio do outro lado. Bom, a musculatura lisa ela tem uma contração um pouco diferente da musculatura estriada. A musculatura estriada, como a gente viu na aula de muscular, em geral, né, no locomotor, ela envolve a ativação de um neurônio somático. Então esse neurônio ele vai liberar a noradrenalina na fenda, desculpa, a acetilcolina. Tá? Vai liberar a acetilcolina na fenda, essa acetilcolina vai se ligar nos receptores nicotínicos de acetilcolina e vai começar aquele processo que induz o aumento da oferta de cálcio. Tá? Lembra lá, o cálcio está no retículo sarcoplasmático e tudo mais. Aqui você também vai ter o papel do cálcio e aqui você também vai ter retículo sarcoplasmático. Só que o sistema aqui é diferente. Tá? Lá a gente viu que o cálcio ele é importante porque ele se liga na troponina. E o complexo cálcio-troponina desloca a tropomiosina. Na hora que eu desloco a tropomiosina, isso vai permitir com que a cabeça da miosina se ligue à actina e eu tenha a contração muscular. Tá? Eu vou colocar o link dessa aula no final para você lembrar. Tá? No final dessa aula. Bom, aqui vai ser um pouquinho diferente. Tá? O que você tem? Tá? Bom, na hora em que você tem um agente indutor da contração da musculatura lisa aqui, tá? Então, pela imagem, eu tenho o endotélio vascular, tá? Aqui eu tenho o subendotélio, tá? A região intersticial, e a camada de musculatura lisa adjacente, tá? Bom, diferentes sinalizadores em circuitos que podem ser ionotrópicos ou metabotrópicos, né, associados à proteína G, podem disparar uma resposta excitatória. Vou pegar aqui um exemplo simples. Tá? Então, vamos imaginar que eu tenho um agonista alfa-adrenérgico, certo? Tá? Então, na hora em que ele se liga a um receptor, tá? Esse receptor ele pode ser um receptor ionotrópico, tá? um canal, ou ele pode ser um receptor metabotrópico, tá? Aquele associado à proteína G, no caso não é a adenilato ciclase, é a ativação aqui da fosfolipase C. Também vou colocar essa aula de sinalização no final para você lembrar. Eu falei que aquilo ali era importante, porque agora a gente vai ficar falando de circuitos e as respostas elas vão sendo mantidas. Né? Bom, o que acontece? Na hora em que eu tenho a excitação da célula, tá? Essa célula ela vai alcançar o seu limiar de estabilidade, por exemplo, através da abertura de canais iônicos, e isso provoca a abertura de canais de cálcio dependente de voltagem. Lembra, as células são eletronegativas, alcançam o limiar de estabilidade por uma indução de influxo de cálcio ou de sódio, tá? Por exemplo, e isso provoca a abertura dos canais de cálcio dependente de voltagem. Tá? Na hora em que isso acontece, eu tenho um forte influxo de cálcio e isso faz com que aumente a concentração de cálcio no citoplasma. Guarde isso aqui por enquanto. Tá? Por outro lado, a ativação de outra agonista alfa-adrenérgico, a angiotensina ou endotelina, né, que são outros hormônios, eles se ligam a receptores associados à proteína G, por exemplo, e ativa a proteína G ativa a fosfolipase C, e aí a gente viu que um dos produtos da digestão da fosfolipase C, da ação enzimática, é o inositol trifosfato. Esse inositol trifosfato se liga
em receptores do retículo sarcoplasmático, que tem como papel armazenar cálcio, e abrem o portão e libera cálcio. Tá? Então aqui em geral eu tenho cálcio de duas origens, ou do retículo ou do meio extracelular. Tá? Igual as origens, elas são muito semelhantes ao da musculatura esquelética. A diferença são as variações de sinalizadores. Aqui eu tenho mais sinalizadores. Lá eu só tenho a acetilcolina. Bom, e daí? Aí agora a gente vai para a história. O aumento da concentração de cálcio permite com que o cálcio se ligue a uma molécula chamada calmodulina. E é ela que vai fazer a diferença. Porque na hora em que eu tenho a formação do complexo cálcio-calmodulina, esse complexo ele vai ativar a enzima MLCK, que é a miosina quinase. Tá? A miosina quinase é a proteína que vai fosforilar a molécula de miosina. Tá? Então a miosina está lá, ela precisa de energia para que a sua cabeça se engatilhe, se ative e se ligue à actina. Só que para isso ela precisa ser fosforilada. Tá? No caso da musculatura estriada, a gente já viu que isso é mais simples, né? Porque a oferta de ATP ela é livre no meio. Aqui não. A miosina aqui, tá? Ela precisa ser fosforilada. Na hora que essa miosina ela é fosforilada, ela consegue se ligar à actina e, consequentemente, provoca a contração da musculatura. Certo? Na hora em que eu tenho a contração da musculatura, ocorre o que a gente chama de vasoconstrição. Tá? Então, você reduz o diâmetro do calibre do vaso. Então, você aumenta a resistência de passagem de sangue naquela região. Tá bom? Bom, para que você não fique em vasoconstrição constantemente, tá, esse cálcio não pode ficar livre o tempo todo, porque senão fica formando o complexo cálcio-calmodulina e, consequentemente, a miosina quinase está ativada. Tá? Logo, o cálcio ele precisa ser bombeado de volta para o retículo sarcoplasmático. Tá? É o mesmo sistema da bomba de cálcio dependente de ATP que a gente viu na musculatura estriada. Tá? Ou ela pode ser bombeada para o meio extracelular através de bombas ou proteínas carreadoras antiporte, tá? Que vão despejar para fora. Não está representado aqui. Isso faz com que o cálcio ele não esteja mais disponível para ativar a cálcio-calmodulina e, consequentemente, a miosina quinase ela deixa de funcionar. Tá? Sem o complexo cálcio-calmodulina, quem vai funcionar é a miosina fosfatase, tá? Que é a enzima que impede a miosina de ser fosforilada. Se a miosina não for fosforilada, ela não tem como se ligar à actina. Tá? Bom, então, quando você tem uma indução de vasoconstrição, que vai aumentar a resistência vascular e, consequentemente, tende a aumentar a pressão, você tem que esses efeitos eles são induzidos por agentes que aumentam a concentração de cálcio no meio intracelular da musculatura lisa. Tá? E quando a vasoconstrição é nas veias, a gente chama de venoconstrição. Quando é nas artérias, arterioconstrição. Tá? Por outro lado, você pode induzir um relaxamento da musculatura. Como que você faz isso? Você faz isso dificultando a ação da miosina quinase. Como que você dificulta a ação da miosina quinase? Impedindo com que a concentração de cálcio aumente no citoplasma ou impedindo com que o complexo cálcio-calmodulina se ligue à miosina quinase, certo? Para isso, você tem uma série de medicamentos, uma série de indutores, tá? Então, por exemplo, metilxantinas, tá? O óxido nítrico, agonistas beta-adrenérgicos, tá?
que são substâncias naturais do corpo ou produtos medicamentosos. Tá? O que eles vão fazer? Eles vão atuar na via inibitória. Como que eles atuam na via inibitória? Bom, por exemplo, um agonista beta adrenérgico. Tá? Então, na hora em que a noradrenalina se liga a um receptor beta, ele vai poder ativar a proteína G, que vai ativar a adenilato ciclase. Na hora que ativa a adenilato ciclase, eu quebro ATP em AMP cíclico, a AMP cíclico ativa a proteína quinase A. A proteína quinase A, ela pode bloquear e impedir com que o complexo cálcio-calmodulina se ligue à miosina quinase. Então, consequentemente, não tem contração. Por outro lado, o peptídeo natriurético atrial, ou ANP, que é outro hormônio, ele pode se ligar a uma proteína G diferenciada, que é aquela que está associada diretamente ao receptor, que vai ativar a guanilato ciclase, não a adenilato ciclase. Então ela quebra ATP em GMP cíclico e isso impede o aumento da concentração de cálcio. Como? Eu bloqueio os receptores do retículo sarcoplasmático, impedindo a ligação do inositol trifosfato. Ou eu induzo a abertura dos canais de potássio. Na hora em que eu induzo a abertura de canal de potássio, o potássio, por diferença de concentração, flui para fora da célula, a célula perde carga positiva, fica mais negativa, hiperpolariza. Então ela fica mais distante do limiar de estabilidade. Tudo isso para dificultar o acesso do cálcio. Então, quando a gente fala que você tem uma indução de relaxamento, o que você tem na realidade, é uma inibição do sistema que facilita a contração. E aí, consequentemente, o calibre do vaso ele tende a aumentar. E aí você diz que você tem uma vasodilatação. Certo? Então, nas artérias, arteriodilatação, nas veias, venodilatação. Obviamente, isso é mais relevante nas artérias, porque a camada de musculatura lisa ela é mais espessa, como a gente viu na aula passada. Bom, então, avaliando aqui as diferenças, na imagem aqui você tem artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias. Na sequência de fluxo. O que a gente observa em dimensões? E comparando aqui um calibre com características do vaso. Diferentemente do que a maioria das pessoas acredita, as artérias, em comparação com as arteríolas, elas têm uma grande quantidade de musculatura lisa, mas em relação ao seu calibre e à proporção, elas têm uma quantidade menor do que as arteríolas. Lembra, os vasos de maior calibre, eles estão recebendo sangue que vem ejetado em grande volume do coração. E aí, na hora em que esses vasos recebem esse volume, essas artérias elas vão se ramificando em artérias de menor porte, se multiplicando e se espalhando no volume, até chegar nas arteríolas, que são as estruturas pré-capilares. São essas arteríolas que vão apresentar uma camada mais espessa de musculatura lisa, e isso vai favorecer e vai facilitar na regulação da pressão arterial. A pressão arterial, que precisa ser mantida e controlada para que haja um fluxo adequado de sangue, de distribuição de nutrientes e recolhimento no corpo, ele depende da resistência das arteríolas, que é o que a gente chama de resistência vascular periférica. Por isso, as artérias de maior porte são classificadas como vasos de condutância, porque são elas que aguentam o maior volume e a maior pressão rapidamente, enquanto que as arteríolas, elas são vasos, assim como os capilares, vasos de resistência, embora os capilares não possuam nada além de camada endotelial.
As veias, sejam vênulas ou veias, tá? Elas são consideradas vasos de capacitância. Por quê? Porque elas têm como característica aguentar volumes grandes sem que haja pressão. A pressão ela já foi perdida, tá? Das artérias até os capilares, como a gente vai ver nos gráficos daqui a pouco, a tendência é que a pressão ela vá diminuindo lentamente para que haja uma regulação e garanta com que haja uma pressão mínima de entrada no capilar, tá? Mas do final dos capilares, entrando pelas vênulas e veias, a pressão já é zero. Então esses vasos aqui, eles são classificados como vasos de capacitância, porque eles vão receber uma grande quantidade de volume de sangue, tá? Sem pressão. E aí é papel, tá? Nas veias, com uma camada de musculatura lisa razoável, suportar esses volumes e favorecer a distribuição de volta ao coração. Tá? Então, a imagem ela mostra para a gente o fluxo que vai da saída do coração, do ventrículo esquerdo, tá? Lançado no arco da artéria aorta, tá? Até o retorno pelas veias cavas de volta ao coração, ao átrio direito. Então, a imagem ela mostra para a gente aqui, tá? Que conforme você vai passando de artéria aorta, artérias, arteríolas, capilares, vênulas, veias, veia cava, os vasos inicialmente eles vão se ramificando e se multiplicando, e a distribuição de volume ela vai aumentando até a formação das redes dos capilares. Por isso que as arteríolas elas têm um papel essencial na regulação da pressão arterial. Porque não tem como criar grande resistência na artéria aorta, porque senão você vai comprometer o volume para toda a área subsequente que vai ser irrigada depois. Já nas arteríolas, não, você tem uma quantidade múltipla de vasos que vai se multiplicar ainda mais na formação das redes dos capilares, e é aqui que você tem o efeito de regulação pressórica, que é o que a gente consegue ver aqui. As artérias elas funcionam como agentes reservatórios de pressão, certo? Então eles apresentam chamada baixa complacência em relação ao volume. Então, quando você vê aqui a regulação sobe e desce aqui, é a pressão sistólica e a pressão diastólica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando estiver falando de eletrofisiologia cardíaca em outras aulas. Mas a título de comparação, então você nota aqui que a pressão, na hora que o sangue sai do ventrículo, as imagens elas estão sincronizadas. Quando o sangue sai do ventrículo, você tem que a pressão ela vai de 120 milímetros de mercúrio a 80 na sistólica, diastólica, lembra que é um pulso, né? Então você vai se afastando das artérias e entrando na rede das arteríolas, e aí é que essa pressão ela vai diminuir. Então perceba que na hora em que você chega nas redes capilares, a pressão ela é quase zero. Ela é uma pressão lá próxima de 10 milímetros de mercúrio, certo? E a pressão de pulso, sistólica e diastólica, ela já não é mais percebida. Então, você percebe que na hora em que eu vou me afastando do coração e eu vou multiplicando os vasos, a pressão ela vai diminuindo, mas isso é organizado e orquestrado para que se chegue na rede dos capilares com uma pressão mínima. Não pode chegar muito baixa, porque se chegar baixa demais não tem troca naquilo que requer pressão para fazer a hematose ou para fazer as trocas de nutrientes. E por outro lado, se chegar com uma pressão muito alta, o capilar não suporta grandes pressões, porque ele é só endotélio, e isso pode provocar ruptura e hemorragia interna. Então, as arteríolas elas regulam essa pressão de acesso e permitem com que os capilares suportem o mínimo de pressão. E aí o que a gente vê? Que depois da segunda metade dos capilares para frente, essa pressão ela só diminui, certo? E aí,
das vênulas passando para as veias, essa pressão é mínima, tá? Não é zero, porque senão eu não tenho fluxo, não é? A pressão ela é mínima até que haja um retorno de entrada ao coração. Entra no coração pelo átrio direito, do átrio vai para o ventrículo direito. E aí, como eu tenho sístole e diástole cardíaca, essa pressão ela já aumenta. Então você nota que a pressão aumentou, só que como o volume aqui vai sair pela artéria pulmonar e vai ser lançado para os pulmões, e a distância a ser percorrida não é muito grande, eu preciso que a pressão chegue lá, mas a pressão não pode ser muito elevada. Porque se o sujeito tiver hipertensão pulmonar, o que vai acontecer? O excesso de pressão vai chegar nos capilares e, consequentemente, você vai ter hemorragia pulmonar. Tá? Então, para evitar com que isso aconteça, o ventrículo direito ele bombeia, tá? Com menor massa de potência, e as veias pulmonares, as artérias pulmonares, elas vão conduzir até os capilares pulmonares com uma chegada de pressão mínima também para que haja a troca, para que haja o sistema de hematose. Tá? E aí, na hora que for sair dos capilares e voltar pelas veias, essas veias, que são as veias pulmonares, elas vão levar o sangue de volta para o coração agora do lado esquerdo, e aí a pressão vai lá para cima, tá? Porque você lembra que o ventrículo esquerdo ele tem como meta distribuir o sangue com alta pressão, tá? Por isso que as artérias são reservatórios de pressão, enquanto que as veias são reservatórios de volume. Aqui a gente consegue visualizar com de uma forma mais simples. Tá? Então o sujeito está deitado no chão, né, em decúbito dorsal, e aí que você tem a linha média da variação da pressão sistólica e diastólica. Então perceba, a artéria, a aorta, grandes artérias e pequenas artérias são aquelas que suportam a maior pressão. Tá? Conforme vai se afastando, lembra, eu vou multiplicando e vou ramificando essas estruturas, e na hora em que eu chego nas arteríolas, que vão fazer a regulação mínima da pressão, ela tem que chegar com o mínimo nos capilares. Tá? E aí dos capilares para as vênulas, pequenas veias, grandes veias até a veia cava, essa pressão ela é mínima, não é zero, até retornar ao coração, que é essa estrutura aqui. Então vai entrar no coração pelo átrio direito, ventrículo direito, e aí vai sair via artérias pulmonares com o mínimo de pressão para que alcance os pulmões, certo? Chegou lá nos pulmões, então arteríolas capilares pulmonares, com uma pressão mínima aqui para fazer as trocas, e aí depois vai voltar vênulas, veias pulmonares de volta para o coração do lado esquerdo. Tá? Bom, então essa variação pressórica ela é importante porque permite a gente entender princípios de regulação de volume, de distribuição de volume e princípios associados a algumas patologias que a gente vai discutir nessas aulas. Tá? Então, por exemplo, débito cardíaco, tá? Ele tem vários conceitos, eu procuro sempre o mais simples, tá? Que é o volume de sangue injetado pelo ventrículo esquerdo por minuto, quantidade de sangue que sai. Tá? Então, se você olhar essa imagem aqui, eu tenho uma variação de pequeno vaso e de grande vaso. Tá? Então, se você considerar aqui uma pressão igual para os três vasos em calibre, tá? Então o diâmetro é de 1, um outro é de 2 e o outro é de 4. Eu vou só dobrando. Tá? E a pressão de entrada de volume aqui é a mesma, 100 milímetros de mercúrio. Então o que você percebe? Você percebe que diâmetro 1, 1 ml por minuto. Diâmetro 2, 16. Diâmetro 4, 256. Então, conforme você vai dobrando o diâmetro, nesta pressão, você vai aumentando 16 vezes o fluxo de volume. Certo? Então, daí a importância da gente entender que a resistência nos vasos, elas ocorrem nos vasos que você vai ter em maior quantidade, tá? E não nos vasos de maior calibre. Tá?
Então, o volume de sangue ejetado é o que a gente vai chamar de débito cardíaco. Esse nosso débito cardíaco ele vai variar de acordo com condições fisiológicas que o sujeito apresente ou alterações de atividades que ele esteja realizando. Tá? Quanto mais relaxada for a musculatura lisa, né, nas artérias, menos resistência arterial eu vou ter, maior volume final eu vou ter, certo? Então, se eu reduzo a resistência vascular periférica, a resistência nas arteríolas, o vaso aumenta de diâmetro e isso permite com que o volume de sangue seja maior. Por outro lado, o inverso também é verdadeiro. Quanto maior a contração vascular, quanto mais a vasoconstrição estiver presente, menor diâmetro, maior calibre, menor diâmetro, menor calibre, maior resistência e, consequentemente, o volume tende a ser menor. Tá? Então, aqui a gente tem uma comparação. Tá? Aqui você tem o débito cardíaco no repouso, 5 litros por minuto, o débito cardíaco durante um exercício. Tá? Então, em geral, o que você tem? Tá? Na hora em que o sujeito lá, ele começa a realizar atividade física, vamos supor que ele começou a correr, certo? O aluno fez os exercícios lá, aquecimento bonitinho, começou a correr. Tá? Aos poucos ele evoluiu e alcançou o débito cardíaco de 25 litros por minuto, ou seja, o seu ventrículo esquerdo aumentou em 5 vezes a quantidade de sangue que está sendo despejada, certo? Bom, por quê? Porque ele está correndo, ele está fazendo exercício, trabalho muscular mais intenso. Então se o trabalho muscular é mais intenso, então eu tenho que aumentar o volume de sangue para a musculatura. E como que eu vou fazer isso? Bom, se ele está correndo, então a atividade é para a musculatura do corpo inteiro, então eu tenho que induzir vasodilatação nestas áreas. Para quê? Para que o sangue ele chegue ali com menos resistência, eu oferte um volume maior de nutrientes, de oxigênio, para que o músculo possa continuar trabalhando sem fadigar. Tá, beleza. Só que para eu aumentar o volume de sangue para uma área, eu vou ter que diminuir para outra. Lembra que o sistema é fechado. E é isso que a gente vê. Tá? Então, perceba. Em repouso, 20% do débito cardíaco ele vai para o seu músculo esquelético. Em atividade, vai aumentar para 85%. Tá? Então, se eu subo de 20 para 85, eu tenho que reduzir em alguma área. E aí eu começo a ter vasoconstrição nas outras áreas para reduzir volume e priorizar desvio para outros pontos. Então eu reduzo de 20 para 3 nos rins, eu reduzo de 15 para 4 no encéfalo, de 4 para 1 nos ossos, de 25 para 5 no tubo digestivo e no coração eu mantenho 5 para 5, certo? Mantenho, porque o coração é o cara que está bombeando, está fazendo o esforço todo. Tá? Então, essas ações elas são reguladas principalmente pelo sistema nervoso autônomo simpático, tá? Que é aquele que está associado à via da noradrenalina. Tá? Então, vai provocar vasodilatação nessas áreas, vai aumentar o efeito de pré-carga, tá? Que é o volume de sangue que entra no coração para que ele possa ser ejetado. Vou falar mais sobre isso na próxima aula. Tá? Isso vai fazer com que o débito cardíaco aumente, tá? E essa ação ela é toda regulada pelo sistema nervoso autônomo simpático, que é aquele de luta-fuga, tá? Que é aquele da atenção, do estresse. Então, conforme a carga de resistência vai aumentando, a tendência é que o fluxo sanguíneo aumente. Tá? Isso é lindo. Tá? Só que o que acontece? Se você for eu e estiver fazendo esse exercício, atividade estressora ao corpo, o teu corpo ele pode não dar conta. E aonde que não dá conta principalmente? No coração. Porque você vê que na musculatura esquelética eu aumento o volume de 20 para 85. Tá? Nos outros, que aspas eu não estou usando, eu reduzo. E no coração eu mantenho.
eu mantenho os 5%. Tá? E ao manter só os 5%, tende a não ser o suficiente. Tá? Por quê? Porque o ideal é que o coração se encha e bombeie o volume, aumentando o volume. E, obviamente, a frequência cardíaca ela aumente, mas ela não pode disparar. E é nessa hora em que ocorre o disparo de frequência cardíaca em pessoas não treinadas e, consequentemente, isso vai gerar uma série de comprometimentos mais à frente que podem prejudicar o desempenho. Então, notem esse gráfico, tá? Então, aqui você tem o débito cardíaco de sujeitos, tá? Aqui você tem a curva de volume alto, tá? De sujeitos treinados para atividades de resistência de maratona, e aqui na curva escura é de sujeitos não treinados. Aqui sou eu, e aqui na outra é o sujeito que é atleta, que treina e tudo mais. Então você percebe que eles já começam de pontos diferentes. O volume de ejeção inicial, tá, de um já é maior que o outro. E conforme você vai aumentando a intensidade da atividade, o sujeito que é treinado ele vai aumentando o volume de ejeção proporcionalmente à intensidade da atividade. O sujeito que não é treinado, ele tende, aqui a curva desse aqui até que está bonitinha, ele tende a ir aumentando o desempenho dele até um limite, certo? Que é um limite de atividade cardiovascular. Depois disso, se você continuar aumentando a intensidade, o volume de ejeção dele não vai aumentar. O sistema dele já saturou e, consequentemente, ele vai entrar em fadiga, tá? Então, mesmo com que eu passe de 60% de intensidade aqui, tá, ele não vai ter melhoria do desempenho. Bom, então, continuando, agora a gente vai falar um pouco, tá, da segunda e última parte da aula, que é quando a gente fala sobre o sistema de hemostasia e trombose. Primeira coisa, hemostasia, não é homeostasia. A homeostasia a gente vai falar quando a gente estiver discutindo hipotálamo no sistema nervoso central, tá? A regulação do equilíbrio dinâmico do corpo e tá. Aqui a gente vai falar de hemostasia. Hemostasia é o processo de interrupção de perda de sangue em hemorragias, tá? É quando você se cortou, tá? E você espera a formação do coágulo e que pare com que haja o sangramento, certo? Então, é um processo natural que acontece com todas as pessoas, tá? Salvo exceções. Bom, então o que acontece? Em geral, vamos supor, você está cozinhando, preparando alguma coisa, ou está cortando a unha e tal, não sei o que, se cortou. Pum! Tá. Esse corte ele gera um processo inflamatório, uma irritação. As células afetadas ou as células adjacentes vão liberar sinalizadores e esses sinalizadores vão induzir algumas respostas. Em simplificação, uma das primeiras coisas que vai acontecer é a vasoconstrição dessa área. Para quê? Para que haja um aumento da resistência vascular nessa área e, consequentemente, o fluxo de sangue diminua. Diminuindo o fluxo de sangue, a perda tende a ser menor. Tá? Você vai ter uma sinalização de atração das plaquetas, tá? Então há um recrutamento das plaquetas. Essas plaquetas elas vão aderir e se ativar umas nas outras e vão começar a secretar fibrina, certo? Que é a rede de formação do coágulo. E essa rede vai ficar lá sendo formando uma estrutura de obstrução para impedir a perda do sangue, que é o que a gente chama de formação de coágulo, tá? Bom, tecnicamente, o coágulo ele vai ficar até ali, até que aquele tecido ele seja reparado, faça a cobertura da estrutura e renove. Depois disso, a rede de fibrina ela é removida, como a gente vai ver no finalzinho. Bom, só que existe a hemostasia patológica, que é o que a gente chama de trombose ou formação de trombo, tá? Que é quando você tem uma resposta hemostásica que ela é patológica. Então ela tende a formar um coágulo obstrutivo, uma estrutura mais intensa e que tende a gerar prejuízos ao corpo do sujeito. Bom,
As tromboses, elas podem ser classificadas em dois tipos. Ela pode ser a trombose branca ou a trombose vermelha. A trombose branca é a mais famosa, é a trombose arterial. Tá? É aquela que está associada à formação da aterosclerose, das placas de ateroma. Tá? Bom, esse trombo ele é formado por plaquetas, tá? E por leucócitos que ficam envoltos, né, enovelados pela rede de fibrinas, que é a proteína do coágulo. Essa estrutura ela tende a ficar fixada na parede do vaso, tá? E na hora em que ela fica fixada na parede do vaso, é como se ela estivesse obstruindo um calibre, dificultando a passagem de sangue naquela região. Então toda essa área aqui é a área de calibre do vaso, e você nota que em torno de 50% é a região do trombo. Tá? Isso é uma formação de placa de ateroma, essa é uma estrutura fixa, certo? Então daqui para frente, aquela área ali na frente, ela vai tender a receber menos sangue, tá? Porque eu tenho uma obstrução de 10, 20, 30, 50, até 70% da área de passagem de sangue. O outro tipo de trombo é o trombo vermelho, que é o trombo venoso, tá? É aquele que tende a ocorrer nas veias. Tá? Ele tem uma estrutura um pouco diferenciada, porque o centro ele é formado por estruturas leucocitárias brancas e a extremidade vermelha. Tá? Então, você tem uma grande quantidade de fibrinas também, só que com uma quantidade menor de plaquetas. Qual é o problema desse tipo de trombo? Tá? Esse trombo ele tende a ocorrer nas veias, ele pode se desprender da parede vascular, tá? E como ele se desprende da parede vascular e ocorre nas veias, ele vai seguindo o fluxo sendo empurrado, certo? Tá. Bom, e daí? Na hora em que ele se desprende, não precisa se desprender todo, se desprende uma parte. Você lembra que se eu estou no sistema de veias, as veias levam ao coração. E a tendência inicial é com que você, nas veias, conforme você vai indo em direção ao coração, o vaso ele vai se tornando cada vez maior. Então você vai indo e vai conduzindo. Então o trombo venoso ele vai sendo conduzido. Entra no coração do lado direito e vai saindo pelas artérias pulmonares. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer que quando esse trombo ele vai passando pelas artérias pulmonares, ele vai ramificando e vai para vasos cada vez menores. Esses vasos cada vez menores, formando as pequenas artérias, as arteríolas, eles podem ser obstruídos por esse trombo, que pode funcionar como um êmbolo. Tá? E aí na hora que funciona como um êmbolo, é como se você estivesse obstruindo a passagem de sangue. E aí, na hora que você obstrui a passagem de sangue, você já imagina o que pode acontecer, certo? Então, você pode induzir um aumento de pressão pulmonar, você pode induzir uma alteração de obstrução, de uma insuficiência na passagem de sangue, tá? Um comprometimento mais severo, em algumas situações extremas, até a morte. Bom, então, como é que você tem o sistema natural da coisa? Quando as plaquetas elas são recrutadas e ativadas, tá? Você tem a secreção de fibrinogênio. Tá? O fibrinogênio, tá? São as proteínas que vão sendo liberadas e vão formando a rede. Tá? E quando esse fibrinogênio ele interage principalmente com o cálcio, ao cálcio aí de novo, tá? Ele vai formando uma rede mais rígida, tá? Semi-sólida, gélica, que vai formar a fibrina. É como se o fibrinogênio fosse secretado e fosse uma teia mais flexível e maleável, e quando ele é ativado, ele vira fibrina e forma uma rede insolúvel. Tá? Esse é o mecanismo que a gente chama de fibrinogênese, que é a formação do coágulo, e impede, como você está vendo, a passagem, o fluxo de sangue para sair da área lesionada. Bom, essa via de ativação ela pode ser intrínseca,
tá? Que é aquela que está relacionada à ativação de recursos e de moléculas sinalizadoras do próprio sistema sanguíneo, ou uma via extrínseca, né? Que é a ativação de sinalizadores que não são sanguíneos, mas que são daquele tecido adjacente lá ou da área próxima que sofreu a lesão. Bom, então aqui a gente tem um mecanismo geral de ativação das plaquetas. Tá? Então as plaquetas elas vão ser recrutadas por sinalizadores. Tá? Eu falo mais sobre isso na outra aula. Tá? Na hora em que essas plaquetas elas são ativadas, né, sinalizadas, elas aderem à estrutura vascular lesionada, tá? É como se estivesse formando aquele cerco policial onde ocorre crime. Tá? É sempre uma estrutura maior do que realmente é, certo? Para evitar problemas. Então, na hora que isso acontece, as plaquetas elas mudam a sua forma, a morfologia estrutural. Então elas são células esponjosas que, quando são ativadas, elas formam estruturas espinhosas. Tá? Esses espinhos eles são importantes porque vai permitir com que uma plaqueta se adera com a outra, com a outra, com a outra, outra e forme um grânulo de plaquetas agrupadas. Tá? E elas também têm pseudóporos para permitir com que elas se apoiem nas superfícies. Bom, aí o que acontece? Essas plaquetas aqui, elas vão formar as redes de obstrução pontual e vão começar a liberar o fibrinogênio, certo? Enquanto isso, tanto as plaquetas ativadas, tá, quanto as células adjacentes, elas vão liberar mais agentes de agregação e atração de plaquetas, tá? Fatores de ativação plaquetária, que são os PAF, tá? Vão liberar a 5-hidroxiepitamina, a serotonina, agentes de indução de coagulação, fatores de crescimento, tá? E sinalizadores inflamatórios como os tromboxanos. Por quê? Porque quanto mais eu sinalizo, mais eu atraio. Tá? Então eu atraio mais plaquetas, mais mediadores, eu vou atraindo também células que vão fazer a leucocitose, tá? Os macrófagos, que vão, por exemplo, né? Que vão induzir a degradação de células afetadas ou de possível presença de patógenos oportunistas e por aí vai indo. Bom, toda essa agregação vai fazer com que eu tenha uma liberação de uma grande rede de fibrinogênio, e essa rede de fibrinogênio, quando ela for exposta ao sistema fosfolipídico, das respostas inflamatórias, e também ao cálcio, vai formar a rede insolúvel, que é a rede de fibrina. Tá? Bom, qual é o problema? Isso é bonito na hora em que você fala em hemostasia. Isso é ruim na hora em que você fala em formação de trombo, na trombose. Tá? Por quê? Porque muitos desses elementos eles podem ser ativados a partir de respostas a radicais livres, tá? Que é algo que a gente vai ver nas outras aulas, na próxima ou daqui a duas. Tá? Então, na hora em que você tem a exposição de determinadas moléculas a radicais livres, isso gera uma adesão à parede celular do endotélio que provoca uma alteração. Essa alteração ativa toda essa resposta aqui. Tá? Então a célula sinaliza que há algo errado e eu tenho ativação de resposta plaquetária. Bom, e daí? E daí que, se isso for recorrente, contínuo, a rede de fibrina ela vai se tornando permanente. E na hora em que a rede de fibrina se torna permanente, isso vai provocar um comprometimento vascular, a obstrução, principalmente na formação das placas de ateroma. Tá? Por isso que pessoas que têm históricos de problema cardiovascular, que sofrem de hipertensão, elas tendem a tomar aspirina. Tá? Por quê? Porque a aspirina, tá, ela é uma droga que tem efeito anti-inflamatório, mas ela tem um efeito colateral. Esse efeito colateral dela é a inibição da agregação plaquetária. Então, no caso aqui,
a pessoa ela toma aspirina porque o efeito colateral é o efeito esperado. Tá? Então, se você tem dores no peito, angina, não sei o que, tem todo esse histórico, a recomendação é tome a aspirina antes de procurar a emergência. Tá? Por quê? Porque a aspirina ela impede a agregação plaquetária e isso impede com que o coágulo ele se torne maior e faça com que a obstrução se torne mais evidente. Tá? Bom, e em condições normais, após ocorrer a formação da fibrinogênese, da rede de fibrina, bonitinha, coisa toda, aí o tecido corrigiu, formou legal, reparou o tecido, vamos desfazer o coágulo. Por que a gente vai desfazer o coágulo? Porque não precisa mais dele, certo? Tá. Aí nessa hora, você ativa a fibrinólise ou trombólise. Tá? Então é a lise da rede de fibrina. Tá? Então, esse sistema, tá? Ele é um sistema que ele é ativado no próprio endotélio vascular, tá? E a liberação de plasminogênio. Tá? O plasminogênio ele vai ser secretado e na hora em que ele é secretado, ele é ativado em plasmina e a plasmina é a enzima que digere a rede de fibrina, de fibrinogênio, os fatores plaquetários, degrada todo o sistema. E aí, na hora em que degrada todo o sistema, desfaz a rede do coágulo naquele ponto e, consequentemente, o vaso volta a ter o diâmetro, o calibre normal. Então, imagine a seguinte situação. Você se cortou. Tá? Na hora que você se corta, eu tenho toda a ativação plaquetária, formação da rede de fibrinas e tudo mais. Vamos supor que isso gerou uma obstrução de 20% daquele vaso. Tá? Bom, você fez todos os cuidados, tudo bonitinho, não tirou a casquinha, né, que algumas pessoas fazem, coisa horrível, tá? Deixou lá bonitinho, reparou. O tecido reparou. Olha que legal. Tá? Então, o passo seguinte é, depois que o tecido está reparado, eu retirar esse coágulo que está gerando essa obstrução de 20%. Como? As células endoteliais adjacentes do tecido reparado, os próprios macrófagos circulantes, né, vão secretar o plasminogênio. Esse plasminogênio ele vai ser ativado em plasmina, e a plasmina é a forma ativa que degrada todos os componentes formadores do coágulo. E aí você perde aquela obstrução e volta para o estado normal. Tá? Quando uma pessoa ela tem a formação da placa de ateroma lá, tá? Esse efeito aqui ele não é funcional mais, não ocorre lise do coágulo. Tá? Por quê? Porque são eventos recorrentes, é um coágulo em cima de outro coágulo, que a estrutura ela vai só aumentando e vai se tornando mais intensa e mais obstrutiva. Tá? Por isso que a pessoa ela tende a tomar aspirina. A aspirina impede com que o coágulo continue a aumentar. Não vai desfazer ele, porque depois que há uma exposição ao cálcio na formação do coágulo, há um efeito prolongado, a rede de fibrina ela tende a ser permanente. Tá? Por isso que às vezes você precisa de uma intervenção cirúrgica para desfazer este processo. Tá? Bom, então aqui a gente já discutiu uma série de coisas, principalmente envolvendo o sistema vascular, e eu recomendo que deem uma reforçada nas vias de sinalização, tá? E também na via de regulação da contração da musculatura estriada para entender a diferença do papel do cálcio em relação ao que acontece aqui. Tá? Lembra que o cálcio se liga à calmodulina, formando o complexo, tá? Enquanto que lá o cálcio se liga lá ao sistema troponino. Tá? Então essa foi a nossa aula de hoje. Fiquem bem e até a próxima.